Oh, saiu. Opa. Bom, nós estamos na parte segunda, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no item 5, Escolha das Provas. Hoje vamos tratar das questões 267, 267A e 268, ok? Então, na questão 267, Kardec pergunta: o espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? E a resposta: seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção, mas no estado de espírito frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Então Kardec está perguntando aqui se mesmo encarnados nós podemos fazer escolhas para uma próxima encarnação, né? E a resposta é sim, nós podemos. Por quê? Porque nós temos momentos de liberdade do corpo, né? Nós sabemos que como espíritos, né, quando a gente desencarna, nós temos uma visão mais ampla de tudo. Então, nós vemos as coisas de maneira mais clara, né? Mas mesmo quando estamos encarnados, se nós tivermos já um pouco de consciência, elevação moral, nós podemos participar das escolhas, né? Se adiantando, porque no momento do sono, o sono é como se fosse uma morte, uma pequena morte, tá? Uma morte onde o espírito temporariamente está livre da matéria e pode revisar as suas metas de vida e preparar a sua próxima fase, tá? Então, liberto da matéria, a gente vai ao mundo espiritual e a gente pode ter essa percepção, tá? Por quê? Nós sabemos que quando a gente se desliga aqui do corpo físico, nós vamos ao plano espiritual e dependendo da nossa vibração, né? Se a gente tiver uma vibração lá embaixo, a coisa não vai ser muito boa. Mas dependendo da nossa vibração, né, nós estaremos lá onde participando de comunidades espirituais, de escolas, de colônias, né? A gente vê aqui na obra do André Luiz, né, diversas colônias, institutos. Então, mesmo dormindo, a gente pode ter acesso a esses ensinos. É comum que a gente, às vezes, a gente acorde bem cansado, né? Já aconteceu com vocês, né? Parece que a gente andou a noite inteira, parece que não dormimos nada, voltamos mais cansados do que quando dormimos. Porque a gente deve ter trabalhado, a gente deve ter estudado, a gente deve ter tido contatos, né? Ou deve ter corrido de algum obsessor lá do outro lado, né? Também pode ocorrer, certo? Então, durante o sono é possível que a gente estude, encontre esses entes queridos que já desencarnaram, né? E possamos também ter contato com os nossos mentores, né? E aí na questão 267A, não é uma questão, na verdade, Kardec afirma que muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não como expiação nem como prova. O que ele está dizendo aqui? Que geralmente as pessoas, né, nesse plano material, as pessoas pensam mais no conforto, na comodidade, no acesso a coisas materiais, né, um grande conforto. Então, por exemplo, é comum a gente ver as pessoas, quando tem lá uma mega sena acumulada, você vê filas e mais filas, todo mundo sonhando em ganhar. E aí, quando fazem alguma entrevista com essas pessoas, o que eles querem? Desfrutar a vida, só isso. Você não ouve numa entrevista alguém falando, não, eu quero fundar uma casa para acolher
pessoas idosas ou crianças abandonadas, né? Eu quero auxiliar famílias em situação, né, de vulnerabilidade. E a gente não vê as pessoas declarando isso. Geralmente as pessoas dizem, não, eu quero comprar uma fazenda, uma mansão, quero um iate, quero morar na praia, quero viajar o mundo. Então são desejos materiais. É isso que Kardec está falando. Que as pessoas pensam, né, na grandeza, na riqueza, no que eles podem adquirir materialmente. E aí o Espírito diz, né, que sem dúvida na matéria o Espírito deseja, na matéria, o encarnado ele deseja essa grandeza para desfrutar de uma vida confortável. Mas o Espírito ele deseja a riqueza para conhecer as dificuldades que ela possa trazer. Então é uma outra percepção. Quando o Espírito desencarna, como ele vê as coisas mais claramente, ele pode sim escolher uma prova de riqueza visando as dificuldades que essa prova possa trazer para ele, tá? E aí, lembrando lá Lucas 12:20, né, na parábola do rico insensato, e Deus chama de tolo o homem que acumula essas riquezas terrenas e ignora a sua alma. Então, diz o seguinte, né, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Porque a morte vai chegar, a morte chega inesperadamente. Então às vezes a pessoa deseja tanto coisas materiais, mas quando ela alcança, a morte vem e acaba com isso. É isso que aconteceu lá com o rico insensato, né? Ele queria tanto construir celeiros maiores para desfrutar da riqueza que ele amealhou, só que ele ia morrer naquela noite. Então, nada daquilo que ele desejava ia acontecer para ele. Tá? Então a gente vê as pessoas sempre desejando esses bens materiais, né, mais do que os espirituais. E isso é muito grave, né, para a nossa vivência. E a gente esquece que a vida é um sopro. E às vezes as pessoas também, é muito comum as pessoas dizerem, não, eu não tenho tempo, não tenho tempo de me dedicar a nenhuma obra, a fazer caridade nenhuma, né? Mas assim que eu me aposentar, eu vou preparar, né? Eu vou me dedicar, eu vou fazer. Mas talvez esse momento nunca chegue. Às vezes a pessoa aposenta e morre. Ou adoece de tal maneira que não tem mais condição de fazer nada. Então, a gente vê também muito que esse desejo da riqueza material, ele é uma algema à matéria. Ele vai algemar o espírito à matéria quando ele é muito arraigado aos bens materiais. A gente vê muito disso nas obras do André Luiz, que demonstram, tem relatos demonstrando, né, que a satisfação das paixões brutais, ela vai ter consequências deploráveis para o espírito. Então a gente vê lá relatos, né, de espíritos lamentando que perderam, espíritos querendo voltar para tomar posse daquilo que eles desejavam, porque ele já nem consciência ele tem de que ele se foi. Então ele quer porque quer retomar aquilo que ele perdeu, aquilo que foi roubado, né? Porque ele não tem consciência. E a gente vê o grande sofrimento desses espíritos. Tá? E também, tanto a riqueza quanto a pobreza são escolhas do espírito. Tá? Então, tudo que a gente passa nessa vida é consequência das nossas escolhas e daquilo que a gente precisa viver para superar os nossos defeitos. Tá? Porque tudo visa a nossa evolução. E Kardec comenta lá na questão 816, né, que a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Que parece que quanto mais alguém tem, com raras exceções,
né, mais a pessoa deseja. E a gente vê muito disso aí, né, no nosso meio político, né, os escândalos de corrupção. Então, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer e mais ela faz, e ela não se importa com o que ela vai prejudicar o outro. Ela quer para ela só pensa no seu bem-estar, né? Ela não está preocupada se ela vai, se no momento que ela dizia um recurso da saúde, ou como nós vimos aí o escândalo do INSS, né? No momento que ela está retirando dinheiro de velhos, de idosos, ela não pensa que pessoas idosas necessitam muito mais de recursos com a idade, porque com a idade se adoece. Então se gasta muito na farmácia. Então qualquer dinheiro que saia da conta da pessoa vai fazer falta, né? Para uma pessoa que não tem, que ganha pouco, uma pessoa assalariada, por exemplo. E a gente vê que esses gananciosos, né, esses personagens das corrupções aqui, que a gente vê todos os dias, eles não estão preocupados, sequer pensam no que vão prejudicar o outro. Então, a pobreza é, para aqueles que passam por ela, uma prova de paciência e resignação. Porque realmente a gente vive no perrengue, né? Então tem que ter muita paciência, muita resignação, porque tem dias que de noite é bem difícil a gente sentar e pensar nos boletos do dia seguinte. Você falou, opa, eu tenho uma amiga que ela falava o seguinte, né? As contas do mês eu jogo para cima, que eu pegar eu pago, as outras ficam para depois. E isso é comum, né? A gente passa por dificuldades, né? A gente passa por altos e baixos na vida e nem sempre a gente consegue, mas é uma prova de paciência e resignação. Falo por mim mesmo que eu aprendi isso a duras penas, porque eu reclamava, eu me revoltava, eu ficava, como assim, né? Tinha lá o desejo, né, de ter muito, de jogar na Mega Sena toda semana, mas nunca conferia. Olha que coisa. Nunca conferia o jogo. Vai ver que eu ganhei, não sei. Nunca conferia, mas eu jogava, né? Então, quando eu parei, comecei a entender que não adianta a gente espernear, não adianta reclamar. Reclamar é ter mais do mesmo, né? Você pede novamente as mesmas coisas, então dificulta ainda mais a vida. E aí, se você for resignado e paciente, tudo passa. As dificuldades vão passando. Você paga uma coisa hoje, deixa a outra para amanhã, né? Deixa para o mês que vem. Né? Eu estou na fase, em maio, tudo vai melhorar. Abril está muito em cima, né? Abril está muito em cima. Tá, não, abril não dá. Abril está aqui ainda. Não, abril. Não, maio vai melhorar. Aí hoje de manhã eu estava pensando, acho que não vai ser em maio ainda. Vai ter umas dívidas ainda para resgatar. Bom, mas vai dar certo. Vai dar certo. Não estou mais esquentando minha cabeça. Então, o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores obstáculos da nossa evolução, do nosso adiantamento espiritual. Então, isso é um alerta para nós. Porque na Terra, a gente não é proprietário. Isso é interessante. A gente não é proprietário de nada, nós somos depositários. Nada é nosso. A avó dizia, caixão não tem gaveta. E é verdade, a gente não leva nada desse mundo, a não ser o nosso patrimônio espiritual, aquilo que a gente conquista moralmente. Tá? Então, é sempre bom a gente pensar sobre isso e ter calma, que tudo vai passar, tudo vai melhorar e tudo vai se equilibrar. Se não for em maio, vai ser em junho. Tenho fé.
Aí vem a questão 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? A resposta: sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem nada mais a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. É uma tarefa difícil ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Eu penso assim, que os nossos mentores lá do outro lado falam: ai meu Deus, ela fez de novo. Tantos anos de aprendizado e não aprenderam, né? Deve falar: eu quero mudar de tutelado. O meu fala isso de vez em quando, eu tenho certeza. Então Kardec está aqui perguntando, né, se o espírito tem que passar por todo tipo de prova. E aqui diz que sim, mas as provas, né, à medida que a gente evolui, elas não são mais sofrimentos. Né? É isso que está dizendo aqui. Que ela já não tem mais a conotação de sofrimento, tem a conotação de aprendizado. Tá? Então, os espíritos que já superaram os vícios e as paixões inferiores, evoluíram moralmente, assumem funções de auxílio, ensino e proteção, focando no bem-estar dos outros espíritos e de nós encarnados. De acordo com a escala espírita, esses espíritos são de segunda ordem, aqueles espíritos bons, não os perfeitos, são os bons. Atuam como mentores e guias espirituais, influenciando os encarnados para o bem, inspirando bons pensamentos, consolando nas dificuldades e orientando o progresso moral. A gente de vez em quando consegue até ouvi-los, mas a gente precisa estar atento, né? Resignado, paciente, para poder ouvi-los melhor. Né? Auxiliam no amparo a espíritos sofredores ou recém-desencarnados, especialmente os que ainda sofrem com os vícios, ajudando-os ao processo de desintoxicação perispiritual e conscientização. Então, como eu disse antes, né, eles não são aqueles espíritos puros, são os espíritos bons. Tá? E nós temos um bom exemplo do Pedro Neves, o nosso Pedro Neves. Para quem é do grupo, desculpa, você não. Mas quem é do grupo do André Luiz, né, nós estamos estudando Sexo e Destino, e o Pedro Neves é um espírito que estava lá há 40 anos no plano espiritual, trabalhando, fazendo isso, auxiliando os desencarnados, socorrendo espíritos. Né? Ele fazia esse trabalho há 40 anos. Aí foi pedido que ele viesse para a Terra para dar assistência à filha dele que estava desencarnando. Então ele foi para o núcleo familiar dele. E quando ele lá chegou, se deparou com situação que deixou ele muito desequilibrado. Ele queria até bater no genro dele. Ele bateu. Bateu, ele né? Foi para cima. Foi para cima do... Então, 40 anos de trabalho não fez dele um espírito elevado, não fez dele um espírito evoluído. Quando ele se deparou com a problemática da família, viu que o genro tinha uma amante, né? Ele ficou desnorteado, ele partiu para cima do genro, ficou inconformado. Então, o que prova que a gente tem muito a aprender aí. A gente pensa às vezes que está equilibrado. Mesmo nós aqui encarnados, né? A gente está aqui há tantos anos. Né? Você pensa: consegui, venci. No primeiro tropeço você vê que não venceu, que ainda tem muito a fazer, muito a controlar os nossos próprios impulsos, que eu acho que são, para mim pelo menos, é a minha pedra de tropeço, o meu impulso. Não?
Então, em estágios mais elevados, esses espíritos vão auxiliar lá no planejamento das encarnações, das reencarnações, para si e para os outros espíritos. Eu tenho dó do Pedro Neves. Depois dessa caída toda que ele deu, ele vai ter que voltar com todo mundo de novo, porque ele não conseguiu superar as dificuldades dele. Assim como nós, né? Buscamos então locais que vão favorecer o aprendizado e a superação das faltas passadas. Então, na reprogramação reencarnatória, a gente vai ver o que deu certo, o que deu errado, e a gente vai buscar provas que reparem aquilo que a gente falhou. Todos nós vamos ter essa oportunidade, tá? Então, só para fixar o aprendizado de hoje, nós já vemos, nós somos responsáveis por todas as escolhas e pela nossa evolução. Então, escolhemos e temos que evoluir dentro dessa vida que nós escolhemos, daquilo que nós estamos vivendo. Nós temos provas aqui para superar. Fora do corpo, a gente vai ter uma visão mais clara da realidade. Durante o sono, a gente vai poder reparar certas coisas, ter um novo aprendizado, ter mais equilíbrio. Eu acho que isso é bom, porque se dependesse só da nossa consciência, a gente não ia se equilibrar. A gente tem que ter esse desligamento, né? Esse contato com o mundo espiritual, para ter essa liberdade, poder ter estudo, encontrar com esses mentores, certo? E desejos materiais versus os espirituais, né? Vimos que a matéria só é a busca do prazer, e o espírito, ele busca o aprendizado. A riqueza é uma prova de caridade e desapego, e que muitos estão falhando, infelizmente, né? E a pobreza, que é nós aqui, nós temos que ter paciência e resignação. Então, o apego material é um obstáculo à evolução, tá? E a evolução, ela exige passar por essas provas, que nem sempre vão ser sofrimentos materiais. A gente que faz, né, parecer que é muito sofrível, mas nem tudo é sofrimento, né? Nem tudo é sofrimento. Nem sempre essas provas vão vir com essa conotação de sofrimento. E quando a gente se eleva um pouco mais, a gente começa a perceber que nós temos deveres, não só dor, são deveres, né? Dever de se autocontrolar, de se autopreservar mesmo, tá? E os espíritos mais evoluídos, eles vão superar os vícios e as paixões, e a gente tem que chegar lá, né? E podemos também planejar a nossa reencarnação. Então, em síntese, a nossa vida material é um campo de aprendizado em todos os sentidos. A gente já sabe que a Terra é uma escola, é um hospital, é uma prisão, mas vai depender da nossa visão, da nossa atuação na vida material. E tudo que nos acontece visa o nosso progresso material. Sempre, né? O nosso progresso material e espiritual, sempre, tá? Então é isso, gente. Alguma questão, alguma dúvida? Que possamos estar atentos para caminharmos com mais leveza por esse mundo. Obrigado, boa noite.